Olá, você que está aqui conosco, eu sou a Aline Kerber e esse é o Quebrando Paradigmas. Hoje então nós trouxemos a queridona, que é a Patrícia Gribler. Ela vai falar hoje conosco sobre auriculoterapia. Que bicho é esse, né? Mas ela vai explicar pra gente. Ela é formada em farmacologia pela Fevale, ela é especialista em terapias complementares, né, também pela Fevale, terapeuta auricular e terapeuta floral, mas a terapeuta floral a gente deixa para depois. Pati, a gente falou, né, então, tem essa linha de trabalho com auriculoterapia. Né? Eu, como sou uma pessoa que gosta dessas terapias, né, diferentes, complementares, né, eu sei do que se trata. Mas explica para nós o que é essa terapia, como que ela funciona, que idade que se pode começar essa terapia, quais são as ferramentas. Conta pra gente que bicho é esse? O que é isso? Ok, bom, a auriculoterapia ela é uma prática conhecida já milenar, não é um conhecimento que está se difundindo nesse momento. O que vem acontecendo agora é que em função até pós-Covid a gente consegue olhar que as pessoas começaram a buscar outras práticas medicinais para aliviar dores físicas e dores emocionais. Mas a auriculoterapia ela tem um embasamento já, um conhecimento milenar. Então, se a gente for fazer uma definição do que é a auriculoterapia, ela é uma prática onde a gente faz um estímulo, basicamente no pavilhão auricular, através de agulhas, através de esferas, através de sementes. Para quê? Através desse estímulo a gente consegue aliviar sintomas físicos, sintomas emocionais, porque dentro de toda essa prática medicinal a gente consegue entender que a gente não é um dedo e nem uma mão. E a nossa medicina do lado de cá do oceano, toda a parte tradicional e toda a medicação alopática que existe hoje disponível para a gente, e eu não sou contra a medicação, porque a minha formação é farmacêutica, mas a gente precisa entender que a medicação ela vai aliviar o sintoma, ponto. Ela não vai tratar a causa daquele problema, daquela dificuldade, o que está causando aquele sintoma no paciente. Então, quando a gente olha uma dor de cabeça, o paciente chega até mim com uma queixa de dor de cabeça. E esse paciente já passou por diversos profissionais e não obteve retorno. Os sintomas dele são aliviados enquanto ele está fazendo uso da medicação alopática, o comprimido propriamente dito, né? Então, ele chega até mim com essa queixa. Se ele usa a medicação, ele alivia. Mas a gente precisa olhar por trás disso, né? O que está causando aquela dor de cabeça? Quais são os sintomas, quais são as causas que estão trazendo? Muitas vezes é um estilo de vida, situações traumáticas, muitas vezes desde a infância, da gestação, e aí a pessoa ela vai administrando aquilo por um determinado tempo. Mas um somatório de situações faz com que o nosso corpo físico ele não suporte aquilo. E aí vem as dores físicas e dores emocionais. Então, fazendo uma definição bem breve de auriculoterapia, a gente faz um estímulo no pavilhão auricular com diferentes materiais para a gente aliviar esses sintomas, buscando a cura do que está causando esses sintomas, né? Então, a gente tem mais de 200 pontos no pavilhão. Nossa! É muita. E aí a gente olha para a orelhinha. Pequena. A gente olha para a orelhinha, né? Tão pequena, mas a gente consegue trabalhar dores no joelho, dores de cabeça, dores de garganta, dor de ouvido, dores. A gente consegue resolver, náuseas a gente consegue alinhar. Então, hoje eu tenho 4 pacientes que estão fazendo tratamento oncológico para aliviar. Então, uma semana antes da sessão da quimio e da rádio, a gente faz uma pontuação já para preparar o organismo para aliviar aqueles sintomas tão desagradáveis que vêm, né? Como a náusea, o vômito, sintomas gastrointestinais. Então, a gente olha para o paciente como um todo e não como um dedinho, como uma mão, porque a gente tem hoje
E volto a dizer, não sou contra, mas é o especialista do dedo da mão direita. Se tiver doendo a mão esquerda, precisa ir em outro profissional. E eu sou totalmente contra isso, porque a gente estudando a medicina tradicional chinesa, nós somos um todo. Tudo é interligado. Exatamente. Então, essas queixas de dores, muitas vezes, elas estão correlacionadas com dores emocionais. E é isso que a medicina tradicional chinesa olha, é isso que a auriculoterapia olha. Quais são as causas, quais são as dores, o que aquela pessoa está colocando para debaixo do tapete há anos que ela não quer olhar, que ela não quer ver, mas que ela está sentindo fisicamente. Então, a aurícula ela vem para tratar, aliviar todos esses sintomas, sim, mas buscando sempre a causa daqueles sintomas. Pensando a pessoa, né, de forma bem integral mesmo. Exatamente. Né? Pensando essa ideia de que tudo é interligado. Imagina 200 gente na orelha. É muito louco de pensar pelo tamanho, né, da orelhinha. E um do ladinho do outro, né? A gente vai olhar a anatomia, a gente consegue ver um feto na orelha. Nossa. É muito interessante. E a auriculoterapia, assim como as outras práticas integrativas e complementares que eu trabalho, elas vieram até mim como uma necessidade. Né? Foi a Antônia, minha filha, hoje está com 8 anos. Na época ela era pequenininha e ela foi para a creche desde os 4 meses, como tu sabe. E nesse período, a Antônia, até 1 ano, 2 anos de idade, é considerado normal a criança entrar em contato com todos esses vírus e a imunidade dela ainda não está formada, né? Então, é esperado que a criança tenha de 10 a 12 episódios diferentes durante o ano com virose, dores, gripes, resfriados, né? Tadinhos, mas é isso mesmo, né? Que é esperado que aconteça. É esperado, Aline, mas aí a gente tem que olhar por um outro lado, o que nós como educadores, que esse é o nosso papel de educadores dos nossos filhos, o que a gente pode fazer de diferente para ofertar um conforto maior para eles e consequentemente para nós, porque ver os nossos filhos sofrendo é muito triste. E é sofrimento para nós também, né? Exatamente. Então, quando a gente olha para a terapia integrativa e complementar, a gente entende que a imunidade ela pode e ela deve ser aumentada com o uso da auriculoterapia. Existe um ponto específico no pavilhão auricular para aumentar a resistência imunológica. Então, por que não usar? Exatamente. E aí não significa que aumentando esse ponto a criança não vai ter 12, não vai ter 10 episódios durante o ano de daqui a pouco uma virose, uma gripe, um resfriado, mas quando ela tiver, o organismo dela vai responder muito mais rápido. Em vez dela ficar 7 dias daqui a pouco adoecida, ela vai ficar 3, porque o estímulo já aconteceu. Ela já vai conseguir responder sozinha, o corpo já vai conseguir combater aquele vírus, aquela bactéria de uma maneira muito mais rápida, saudável, sem efeito colateral. É uma ideia que eu gosto muito, eu sempre digo que é a medicina preventiva, né? Isso. Eu gosto muito dessa ideia pensando nesse sentido, né? Porque se a gente tem opções, né, para tentar amenizar, para tentar diminuir situações desse tipo, por que não? Ou, que nem tu disseste, né? Se dá para fortalecer o organismo não dá para evitar, mas vamos fortalecer o organismo para que isso seja mais ameno, para que isso passe mais rápido, para que a criança não esteja, de repente, um quadro tão grave. Né, de alguma situação. Então, se tem as opções, né? Se tem como prevenir de alguma forma, por que não? Principalmente se for alguma intervenção que não tenha um uso de algum químico, né, que vai ter alguma reação desagradável, não imediatamente talvez, mas pensando posteriormente. Então, a aurícula, por exemplo, é só uma questão de estímulo, né? Não é nada que se tome, né? Não. Então, é ali o estímulozinho certo, no ponto certo, que faz toda a diferença. Num ponto tão pequeno, e que faz toda a diferença. Isso é muito bacana de pensar nesse sentido, né? Na medicina preventiva, né? A prevenção, que aqui
culturalmente, né, não é pouco difundido. não é muito visto com esse olhar. Mas como é importante até de saber as opções que se tem para poder buscar, né? Então, olha só, é mais uma opção super interessante, né? Que, como tu disseste, engloba tudo, desde, né, do fiozinho do cabelo até o dedão do pé. Então, independente da queixa, vamos dizer assim, que a pessoa tenha, né, de dor ou de alguma questão emocional, né? Tu tem uma saída, tu tem uma ferramenta nessa terapia. Às vezes a pessoa ela consegue visualizar somente a queixa. Então ela relata, trazendo para um exemplo para um adulto, ela relata uma dor de cabeça, mas o que está causando aquela dor de cabeça, às vezes é um processo lombar, mas ela consegue sentir só a dor de cabeça. Trazendo um exemplo para a criança. Criança geralmente tem processo inflamatório de garganta. Por quê? Porque ela não consegue verbalizar o que ela está sentindo, o que está acontecendo com ela. Então, uma criança que vai para a creche, nem sempre ela vai para a creche querendo ir para a creche, ela vai para a creche muitas vezes porque os pais vão para trabalhar, né, saem para trabalhar e essa criança precisa estar sobre a responsabilidade de alguém. Mas se fosse de interesse da criança, provavelmente ela gostaria de ficar em casa com os pais. Então aí a gente já consegue olhar que diariamente ela está indo para um lugar que nem sempre ela gostaria de ir e a criança não sabe verbalizar isso. Um bebê não vai falar isso, né? Até porque não tem a fala ainda e não tem o nível de consciência para entender isso. Então, geralmente a criança com um processo de garganta é porque ela não consegue verbalizar o que ela está sentindo. Então, não adianta a gente olhar para focar a garganta, a gente tem que olhar o emocional e trazer uma estabilidade emocional para essa criança que, consequentemente, alivia a garganta. Nossa. Então, a gente olha um todo, como um né? todo, realmente, Exatamente. de forma integral. É muito interessante pensar essa questão da criança, do bebê, né? Porque a gente, muitas vezes, como pais, né? Ai, mas de novo uma dor de garganta, de novo garganta inflamada. E a gente vai lá e vai para o médico, e vai para remédio. E a criança fica naquele ciclo. E quando vê, não é uma questão disto, né? É uma questão de trabalhar outras questões para dar uma aliviada naquela garganta que tem tanto a dizer, mas não diz. Né? E, nossa, isso é muito interessante. Olhar para a criança com este olhar, né? De tudo que tem naquele universo. Porque eu sempre digo, cada criança é um universo. Único. E são tantas coisas dentro daquele corpinho pequeno que a gente precisa olhar assim, de forma ampla, de forma integral, aquele corpinho ali que às vezes está com um probleminha de saúde, alguma coisa, e mas por que será? Vamos olhar além disso, além desse problema, e até para pensar formas de lidar com isso, né? É muito interessante. Ai, adoro. Bom, gente, nós vamos para um rápido intervalinho e em seguida a gente vai continuar falando sobre a auriculoterapia e aí a gente vai ver assim das questões das ferramentas, de como que é e das idades. Não perde, fica aí que daqui a pouquinho a gente está voltando.